Mestres da Nona Arte, que maravilha, que quadro gostoso, que quadro incrível, que quadro que vocês tanto nos pedem para fazer aqui no canal. E dessa vez com uma responsa gigantesca, falar da carreira de John fucking Byrne, um dos maiores de todos, um dos nossos favoritos, um cara sem igual aí pros quadrinhos, né, Alexandre? É isso aí, antes que a galera pergunte, então Pipoca vai lançar um John Byrne? Não, calma, gente. Adoraria, mas adoraria, ainda não. Mas ainda não é o caso. Mas ele está aqui porque ele é um mestre da Nona Arte. Sem dúvida. Um cara que, em termos de quadrinhos, de super-herói, não vou falar de quadrinho de super-herói porque a gente tem o quadrinho europeu, a gente tem o quadrinho japonês e tal, isso que ela... Mas ele é um dos caras que revolucionou o quadrinho de super-herói. E fez muita parte da nossa criação como leitor aí, né? Da sua em especial. Você gosta muito do John Byrne. Quer dizer, quem não gosta do John Byrne, né? Só quem nunca leu nada do John Byrne, porque ele é um cara impressionante. Você né? sabe que quando eu era moleque, eu comecei a colecionar, eu e os meus amigos lá na rua, Danielzinho, a gente falava duas coisas. A primeira, a gente vai ler Conan eternamente. Né? Vamos ler o que sair de Conan, a gente vai comprar. E a segunda era, a gente vai comprar John Byrne eternamente. Sim. Todo mundo era absolutamente viciado no Byrne, porque a gente pegou o tempo de banca do X-Men, do Superman, do Quarteto Fantástico, tudo isso. E a gente tá falando ali dos anos 80, onde ele reinou soberano na Marvel e depois na DC. Depois na Marvel e depois na DC de novo, né? Ele tem uma carreira impressionante, a gente vai esmiuçar todinha ela aqui, mas antes, vamos começar pelo começo, né, Alexandre? O John Byrne, ele nasceu John Lindley Byrne em 6 de julho de 1950. Tô com as informações aqui porque não tem como decorar tudo isso de cabeça, tem a minha pautinha gente? aqui, a minha pautinha ela é analógica, porque eu sou velho. Então ele nasceu em 6 de julho de 1950 em Walsall e foi criado em West Bromwich, cidade ao norte de Birmingham, na Inglaterra. Isso. Então ele é inglês. Eu li que o pai dele, a família dele se mudava muito, então ele estava sempre mudando de lugar para lugar e tal, e isso fez com que ele fosse uma criança tímida, introvertida, com dificuldades de se relacionar, porque cada vez que ele começava a fazer amigos, a família tinha que se mudar. Né? Isso daí foi nos primeiros anos dele. Exatamente. E aí, com as dificuldades de fazer amizades, de ficar em escola durante muito tempo, onde ele buscava refúgio? Quadrinhos, né? Quadrinhos e cinema, claro, como muitos de nós aqui. Quadrinhos mesmo ele conheceu por conta das aventuras do Superman, do George Reeves, né? Passou a gostar muito ali do Superman e começou a consumir quadrinho. Ele né? tinha por volta de 4 anos de idade, ele assistia a série e certa vez andando pela rua, numa loja, ele viu o logotipo, reconheceu o logotipo que ele via na TV e pediu para a mãe dele comprar. E ele não conseguia ler direito na época ainda, mas ele ficou maravilhado com a arte. Isso. Aí com 8 anos de idade a família dele muda para o Canadá. Ele vai para o Canadá. Canadá que é importante, é um cenário muito importante para ele. Depois ele vai colocar muito Canadá nas histórias dele. Inclusive, né? quando você pergunta para ele se diz canadense. Ele Canadense. Com 8 anos de idade. E aí a partir dali ele virou um leitor mesmo assim voraz de quadrinhos, né? É dito que em 1964 ele comprou a Fantastic Four 32, que trazia a chamada na capa, né? Quem é o Homem Invencível? Ele começou a ler, em 4 páginas ele já matou a charada, ele já sabia quem que era o Homem Invencível, né? Aí ele ficou com aquela pulga atrás da orelha e pensou, será que eu tô velho demais para quadrinhos de super-heróis? Né? Então, com 14 anos de idade, ele já estava meio ansioso com o que acontecia, já achava meio bobo o que estava acontecendo ali, né? Aí, só que logo na sequência ele pegou e descobriu a ficção científica, Star Trek. Começou a ser exibida em Star Trek. 66. E ele dizia que o pilar dele, para a formação dele enquanto autor, seria os quadrinhos no início, depois a ficção científica e na sequência ele descobriu O Senhor dos Anéis, o livro do Tolkien. Esses 3 pilares aí foram a formação dele para no futuro se tornar um quadrinista. Olha só. E aí ele só volta a ler quadrinho, consumir quadrinho 4 anos depois, com 18 anos, já maior de idade, quando ele começa a estudar mesmo artes, né? Ele cursa a Alberta College of Art and Design em Calgary. E aí ele começa, com trabalhos assim do curso, ele começa a fazer quadrinho, né? Então ele ficou nesse ato dos 14 aos 18 achando que quadrinho era uma coisa de criança, mas depois ele volta a se encantar pela arte. Né? Nesse período tem uma coisa muito interessante, porque ele faz um trabalho de conclusão de um ano, lá acho que é o primeiro ano dele, você tinha que fazer algo que você gostasse. E ele decide fazer uma HQ. O Cavaleiro da Morte. Isso. Que era tipo uma linha espada e feitiçaria, uma coisa meio Conan, assim. Ele faz essa HQ, a faculdade gosta tanto que manda imprimir, por conta da faculdade, 500 cópias. Isso. Né? Isso, entre aspas,
foi o primeiro trampo profissional dele. É o primeiro trabalho publicado do John Byrne. Publicado do John Byrne. Quanto será que não vale uma edição dessa Nossa hoje em dia? Senhora, Eu cara. nunca vi nada assim. Pois é. E, Danielzinho, antes da gente dar a sequência aí na carreira dele, falando um pouquinho sobre a arte do John Byrne, eu acho que ele, durante muitos anos, foi o artista mais completo e mais consistente que se tem. E eu mencionei no início desse vídeo que ele revolucionou a arte dos super-heróis. Quando a gente menciona outros caras, eu acho uma coisa muito interessante, porque vamos supor, por exemplo, pegar o maior de todos, o Jack Kirby. E o John Byrne é um fanzaço, talvez seja o maior discípulo do Jack Kirby. Sem dúvida. O Jack Kirby, quando ele trouxe para os quadrinhos, ele trouxe aquele vigor que não existia, aquela explosão nas páginas, aquela coisa que parece que o personagem está pulando para fora. O quadrinho, até então, até o Jack Kirby, era uma coisa muito mais estática. Outros caras, como por exemplo o John Buscema, que já fizemos um mestre na arte dele também, né? Ele é chamado de Michelangelo dos quadrinhos porque ele trouxe uma beleza para o traço, até então praticamente inédita. Tudo que o John Buscema faz é lindo. O John Buscema pode fazer um monstro horroroso e ele continua sendo lindo. Sim, sim. Steve Ditko trouxe uma criatividade para a página incomparável. Garcia Lopes, composição de página. Até então o Garcia Lopes criou a composição perfeita. Jim Steranko revolucionou a narrativa. Quando você começa a pensar em todos esses caras, todo mundo tem alguma coisa que contribuiu. Sim. Certo? Mas ao mesmo tempo tem sempre uma galera que torce o nariz para algum aspecto. Então, por exemplo, tem gente que reclama do Jack Kirby por causa das formas quadradas. Tem gente que reclama do John Buscema porque ele é muito estático nas páginas, ele não consegue dar dinamismo em várias cenas, não consegue dar ação e tal. Para cada um desses caras, a gente enaltece algumas qualidades, mas tem sempre alguém que reclama de outros. O John Byrne, na minha opinião, ele é o cara mais consistente em reunir em um único artista todas essas qualidades. Sim, sim. Entende? Ele é um cara realmente impressionante. Assim, top 5 quadrinista super-herói de todos os tempos fácil. Muita gente ele é o maior, né? Ele traz o dinamismo que o Kirby conseguiu colocar. Ele traz uma beleza igual, em termos de traço, equiparável ao do Buscema. A composição de página dele é ótima. Você vai somando todos esses atributos e outros. E, além de tudo, ele era roteirista. Um grande roteirista. Não era um roteirista qualquer nota. Ele era um ótimo roteirista. Que sustentou sagas importantes assim durante muitos anos, né? Ele arrepiou. Galera, grande parte do que a gente vai falar nesse vídeo é calcada neste livro aqui. John Byrne, O Gênio Indomável, do Rodrigo Talayer. Ele me mandou há um tempo esse livro de presente. Eu não sei se ele ainda está disponível. Se tiver, a gente vai tentar deixar o link aqui. Mas o Rodrigo, ele vai pegando etapa por etapa da carreira do John Byrne. Tem um prefácio do J.P. Martins aqui, bem bacana, amplamente ilustrado, e vai mostrando tudo, personagem por personagem, que o John Byrne fez. Os principais, né? Porque teve muitas one-shot que ele fez, assim e tal. Mas as principais sagas estão aqui. E a gente foi se pautando e usando isso como referência. É um bom livro, né? Porque é importante a gente citar essa fonte, porque agora o John Byrne de fato vai começar a tentar a carreira profissional dele. Isso. Em 1971 ele vai para Nova York com o portfólio embaixo do braço, começa a gostar muito dessa ideia de fazer quadrinho profissionalmente, vai com o portfólio, não consegue nada inicialmente com quadrinho e vai trabalhar com publicidade. Ele vai na Marvel, vai na DC, vai na Warren, todo mundo mapa ele para correr. E eu fico sempre impressionado com a quantidade de quadrinistas que foi trabalhar com publicidade em algum momento da carreira, né? Praticamente todo mês da No Night que a gente faz aqui, a gente fala que o cara trabalhou com publicidade. Tem que pagar as contas, né? Tem que pagar as contas, exatamente. Mas aí ele também entra na faculdade, desiste da faculdade, faz 3 anos ali de facu e vaza também, porque não se encontra, né? Ele estava lá na Alberta College of Art and Design, que era em Calgary, e depois de 3 anos ele acaba saindo, não completa o curso, está lá na publicidade e acaba pensando, minha vida vai ser isso mesmo. Isso. Mas tem um fato que começa... Que é determinante para modificar tudo. Ele começa a contribuir para um fanzine. Fanzine, olha só que maravilha. Que loucura, né? Sim. Outros caras também começaram em fanzines, em publicações independentes. O fanzine se chamava Contemporary Picture Literature. E ele chega a criar um robô para esse fanzine. Que é o mascote do fanzine. Isso, exatamente. Era o mascote do robô, que era o ROG 2000. E aí ele começou a fazer várias coisas com esse personagem. A gente está falando de uma época em que o fanzine, a cena do fanzine era muito viva, né, nos Estados Unidos.
E ele começou a contribuir para vários. Sim, e começa a conhecer a galera que estava fazendo fanzine ali. Muita gente interessada, né? Muito nerd de ficção científica e quadrinho como ele, né? Ele teve um trabalho, ele teve uma arte de fã publicada na revista FON da Marvel em 1974. É a primeira arte dele publicada oficialmente na Marvel, né? Uma arte de fã. Uma arte de fã. Mas claro. ele conseguiu vender uma história curtinha de 2 páginas, chama Do Not Disturb. E na sequência teve o primeiro pulo do gato para ele. A Charlton Comics. A Charlton Comics. O Nick Cutie, que era o editor da Charlton, viu o trampo dele nos fanzines, né, gostou do tal do robô e falou assim, pô, você não quer desenvolver isso daqui pra gente, não? E aí ele começou a fazer trampo pra Charlton Comics. Pra Charlton, que era uma editora interessante, né? A Charlton já teve alguns vídeos aqui no canal dedicado a ela. Ela foi ali muito importante para a carreira do Steve Ditko. Depois alguns heróis da Charlton eles foram comprados pela DC, então até hoje aí, né? O Watchmen é todo calcado em heróis da Charlton. Ele é muito importante pro meio dos quadrinhos. Então o John Byrne não chegou de cara na Marvel e na DC, apesar da arte de fã, mas ele chegou numa editora legal, assim, uma editora consagrada, com muitos colaboradores legais, né? Alguma coisa dessa fase dele da Charlton foi publicada aqui no Brasil pela VEC, naquelas revistas de terror, a Spectro, a outra também, não esqueci o nome, a Spectro com certeza saiu a arte dele. Mas ele teve uma oportunidade lá de fazer uma HQ do Carangos e Motocas, da Hanna-Barbera. Esse nome é muito bom, né? Que era uma HQ, é muito bom, que na verdade era uma HQ infantil. E aí tem uma coisa muito interessante, porque ele não conhecia o desenho. Esse desenho, essa animação não era exibida no Canadá. Então quando deram o briefing para ele pegou e fez uma parada muito mais sombria, porque era efetivamente infantil, não era nem infanto-juvenil. Ele fez uma parada muito mais sombria. A Hanna-Barbera não curtiu, falou assim, pô, o que esse cara tá fazendo, nosso personagem? Não tem nada a ver. Dá um toque nele aí, Charlton, que não tem nada a ver. Aí ele pegou e fez, isso daí chegou a ser publicado aqui no Brasil, na primeira encarnação do Heróis da TV da Abril, que publicava os personagens da Hanna-Barbera. O John Byrne chegou a fazer, mas acho que 2 histórias nesses moldes mais infantiloides que tinham brifado ele, mas ele não se sentiu feliz, cara. Não se sentiu contente de fazer. E aí na hora que foi receber o pagamento da Charlton por conta das histórias, ele falou, não, ficou, o pessoal lá não gostou, então eu acho melhor não receber por esse trabalho aí. Ele não quis o pagamento. Não quis receber o pagamento porque ele não achou que aquilo estava sendo autêntico. Não achou que foi um bom trampo e ele não merece ser pago por isso. Só que o pessoal da Charlton, o Nick Cutie, sacou o tipo de artista que eles tinham e falou assim, esse cara é bom, então talvez Carangos e Motocas não seja para ele, mas eu vou passar outras paradas para ele. Isso. E começou a tascar-lhe. Passou uma sequência de trabalho ali, né? A gente elencou aqui, ó, Doomsday, Space 1999 e Emergency. Foi uma época muito importante para ele, né? Porque ele começou a perceber que ele precisava encontrar um estilo próprio. Não dava para ficar emulando ídolos. Um dos maiores ídolos dele era o Neil Adams, na época, né? Falou, não, preciso do estilo próprio. E aqui ele começa a virar o John Byrne mesmo, né? Exatamente. E outra coisa importante que aconteceu também é que principalmente o título Doomsday, ele recebeu os roteiros. E ele conversou com o roteirista, esqueci o nome dele agora, e falou assim, olha, eu posso dar alguns pitacos aqui na história, mudar alguns diálogos, algumas coisas assim? E o roteirista falou assim, não, manda bala. Então no início ele começou uma mudança tímida, até que depois, pá, ele estava mudando a história praticamente inteira. Mas foi a primeira grande experiência dele como roteirista, né? Para tentar tornar a história melhor ainda, né? Isso. Aí depois disso a gente chega na Marvel, e aí sim, trabalhos profissionais do Byrne na Marvel, sendo que a primeira história publicada lá foi a Dark Asylum, na Giant Size Drácula 5, com texto do David Anthony Kraft, quando ele ainda trabalhava para Charlton. Inventou esse freela aí, ele fez, então a primeira publicação da Marvel dele é essa. O David Anthony Kraft, ele contribuía bastante para a Marvel nessa época, né? Inclusive a gente fez o papel jornal do Jack Kirby, que você mencionou aqui em 2001, o texto final é escrito por ele. Verdade. Ele também escreve algumas histórias que estão na nossa edição do Tarzan, mas pouquíssimas histórias que o Roy Thomas não fez lá, ele que faz o fill-in, né? E ele fazia bastante coisa lá. Esse trampo o John Byrne consegue por conta do Tony Isabella, que é um roteirista e tal. Eles se conheceram numa convenção de quadrinhos. Aí o Tony falou, olha, tem essa oportunidade de fazer uma história na Marvel, você quer? Opa, eu faço. Nessa época também, o Chris Claremont estava fazendo Punho de Ferro.
e começou a ficar descontente com o desenhista que estava fazendo. Quem que era o desenhista? Era o Pat Broderick. Isso, exatamente. Pat Broderick chegou a fazer, depois do Crise das Infinitas Terras, ele fez a recriação do Capitão Atom, ele fez bastante coisa. Ele tem um traço muito bonito, mas ele era muito lento. Muito lento, estava perdendo todos os prazos. Aí o Claremont começou a ficar pistola com isso, né? Até que o Claremont fala pro arte finalista, né? O John Verportin, se eu não me engano. Fala assim, olha, entre em contato com esse menino aí, o John Byrne, porque gostei da arte dele, né? Vamos ver se ele topa assumir o título do Punho de Ferro, né? Uhum. Só que o Claremont fez uma observação. Ele precisa cumprir o prazo. Na época, o título tinha 17 páginas de quadrinho, propriamente dito. 17 páginas mensais, né? Uhum. Ele falou assim, pelo amor de Deus, ele precisa cumprir esse prazo, porque senão a gente está trocando 6 por meia dúzia. E falei a resposta do O John Byrne é sensacional. Ele falou, 17 páginas? Bom, então vocês vão ter que me arrumar mais trampo, porque 17 páginas eu faço em menos de uma semana. Cabe dizer que o Barney, ele era muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Igual o Jack Kirby era extremamente veloz, e o Barney também era tão veloz quanto. Ele produzia uma velocidade assombrosa com extrema qualidade. Isso que é importante, né? Produzia muito, muito rápido, de maneira muito original e com uma qualidade muito alta ali. Não tem trabalho ruim. Ele é meio que o discípulo mesmo, né? A continuação espiritual do Jack Kirby. Total. Ali. Depois a gente vai ver alguns títulos aqui que ele encabeça. São títulos do Jack Kirby, né? Os títulos favoritos do Jack Kirby. Ele era um apaixonado pelo Kirby completamente e seguiu bem os passos dele, né? Sim. Inclusive essa dedicação total pelo trabalho e a paixão que ele tem pelos quadrinhos, né? Até hoje o cara tá fazendo quadrinho, né? Total. E aí ele assume propriamente dito a arte do Punho de Ferro. Trouxe a coleçãozinha aqui da Block. Foram 5 edições em que o Punho de Ferro era chamado de Punhos de Aço. Uhum. Posteriormente, eles até dão uma mudada aqui na cor do uniforme e tal. Posteriormente, o Punho de Ferro vai ser lançado pela Abril. Sai em Heróis da TV, sai em Capitão América, sai um monte de revista aí, tudo disperso, né? O título lá fora começa a chamar a atenção. Aqui o Barney, ele se diz muito... Ele fala que ele é só o artista mesmo. Uhum. Ele não tinha liberdade criativa para contribuir com roteiros, mas ele tinha total autonomia para fazer o que ele quisesse da arte. E isso foi uma coisa muito bacana, porque ele pôde criar a arte da maneira como ele queria, e ele fez, entre várias coisas, ele fez uma homenagem à artista Pam Grier. Uhum. Então uma personagem do panteão aí do universo do Punho de Ferro, que é a Mystic Knight, foi inteira calcada na Pam Grier, que era um grande sex symbol aí dos anos 70, fez muito blaxploitation. Atriz fantástica, né, cara? Eu adoro ela. E o título do Punho de Ferro era um título de baixa pegada lá na Marvel, né? Era um dos títulos secundários, para não dizer terciários, mas a coisa começou a vingar, né? Justamente pela contribuição desses dois. O que gerou uma oportunidade de trabalho um pouco melhor, que era desenhar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, olha só. O Homem-Aranha, o herói, o personagem mais famoso da Marvel Comics. Ele não assumiu o título principal do Aranha, ele assumiu o Marvel Team Up, que era um título de parceria. É sempre o Aranha com outro personagem. Isso. E ele fez bastante, fez umas 20 e tantas edições lá, até saltitou algumas, né? Não foi exato um run fechado, mas ele fez muita coisa, em geral colaborando novamente com o Claremont. Sim. Ficou parceiro do Claremont mesmo, inclusive, né? ó, eu trouxe algumas edições que publicaram esse material aqui. Então, da RGE também, aqui teve umas edições mais dispersas que ele fez, acho que foi um Giant Size do Aranha. Aqui era material da Marvel Team Up. Aqui, ó, Homem-Aranha 2 da Abril. Isso aqui foi muito importante para mim, porque você tem o encontro do Homem-Aranha com a Red Sonja. Olha só! Uma história completamente fora da curva, um encontro que você nunca poderia imaginar, né? Anos depois, quando a Sonja já estava lá na Dynamite, foi reimaginado o encontro entre os dois, a Panini lançou no formato de minissérie. Foi assim que você conheceu a Red Sonja? Não foi assim que eu conheci a Red Sonja. Mas isso aqui foi muito importante para mim, porque, falando um pouquinho da minha história, uma das primeiras HQs que eu comprei, essa daqui eu trouxe o Super Almanac do Aranha 7. Super Almanac do Aranha 5 esteve entre as primeiras HQs que eu comprei. E eu olhava pra caramba, falei assim, nossa, essa arte é muito bonita, eu me recordo disso. Alexandre pequenininho mesmo, né? O John Barney foi um dos caras que me levou a olhar quem desenhava uma HQ. Já estou me adiantando um pouco na história, mas é bacana contar isso. Grandes Heróis Marvel 12, do Quarteto Fantástico,
fase do Quarteto Fantástico escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo John Byrne. Tem momentos maravilhosos lá em que o Galactus luta com o Esfinge, sai na porrada. O John Storm, ele entra em supernova, a primeira vez que o John Storm foi realmente aproveitado com o poder dele. O Reed Richards está tendo um envelhecimento precoce e aí ele utiliza o nulificador total para tentar espantar o Galactus. Enfim, tem um monte de coisa acontecendo lá. Essa HQ é maravilhosa. Espetáculo, né? Só de falar isso eu já me arrepio. Espetacular, cara. Isso é quadrinho mesmo, super-herói, né? Exato. Porra. E aí eu falei, caramba, isso aqui, quem desenha isso aqui? Eu vi o nome do cara, John Byrne. E nessa época eu já tinha ganhado a coleção do meu tio, de 1000 HQs, e comecei a procurar tudo que tinha John Byrne. Aí eu encontrei o Punho de Ferro, encontrei histórias que apareceram em aventura e ficção dele, magazine, encontrei coisa pra dedéu dele, né? Descobri que era o mesmo cara dos X-Men e tal, e me apaixonei. E essa Super Almanac do Aranha trazia as histórias do Aranha com ele também. Sim, né? Coisas lindas, fantásticas. Uma curiosidade é que ele não mudou para Nova York. Era normal os artistas mudarem para Nova York para facilitar, né? Porque na época era tudo originalzão mesmo. Não tinha como escanear, mandar online, não tinha nada disso, né? Não tinha internet. Era tudo combinado via telefone e depois levar os originais para a redação da Marvel, né? Ele continuou morando no Canadá. Ele falou, não, eu continuo fazendo meu trabalho, mas eu vou mandar tudo por correio, né? E os caras falaram, ah, tudo bem, vai, esse é o John Byrne já. Ele já era um queridinho ali. Ele galgou uma reputação muito rápido na Marvel, né? Sim, sim. E o Canadá tá ali do lado também, né? É. Os caras, pô, eles mandavam material pro Alcala, nas Filipinas. Sim, nas Filipinas. Era um negócio super fácil, né? A Marvel tinha essa disposição na época, né? De descobrir novos autores de fora e investir neles. Isso é uma coisa muito legal deles. Definitivamente não quis ir pra Nova York, né? Não quis. Ele era um cara muito fechado, muito tímido. Ele tinha medo de Nova York. Quando ele ia para Nova York, em geral, ele ficava no hotel, não gostava muito de sair e tal. Ele levou um tempo para romper essas barreiras aí. Ele era um cara também muito conservador, né, conservador no pensamento político dele e conservador também no início de carreira dele. Ele foi quebrando essa barreira com o tempo. Pela Marvel, ele ainda fez um monte de coisa aí. Ele fez Os Campeões ao lado do Tony Isabella, que foi o cara que deu a oportunidade dele lá na Marvel. Ele fez Senhor das Estrelas. Hoje o Senhor das Estrelas é gigantesco, né, por conta do Guardiões da Galáxia. É. Mas na época ele fez a Marvel Preview 11, que era uma história só do Senhor das Estrelas, apresentando esse personagem aí. Ninguém nem imaginava que ia ser essa força aí criativa, esse colosso, né? Ele já tinha desenhado o Punho de Ferro, né? Mas ele teve uma rápida passagem pelo título do Luke Cage e depois do Luke Cage and Iron Fist, né? Que o Luke Cage e o Punho de Ferro junto. Ele fez uma participação, essa aqui, ó. Essa daqui é a revista do Senhor das Estrelas que ele publicou, que eu acabei de mencionar, ó. Boa. Heróis da TV 71. E esse material aqui, ó, trouxe Os Campeões número 3, a edição número 1 até onde eu sei não foi publicada aqui no Brasil, e esses dois Heróis da TV trouxeram Os Campeões na capa. Era um grupo muito inusitado, porque você tinha Hércules, Viúva Negra, Anjo, Motoqueiro Fantasma, uns heróis que não se conversavam assim de jeito nenhum. Né? Então era um grupo muito disfuncional. Teve uma rápida passagem pelos Vingadores. Isso. Ele trabalhou com o David Michelini. Posteriormente, com o David Michelini, ele chegou a fazer Homem de Ferro também, fez algumas coisinhas. Mas com o David Michelini, ele criou o Scott Lang, cara. O Homem-Formiga. Ele renovou o Homem-Formiga, né? Criando o Scott Lang. O Homem-Formiga, que é o Homem-Formiga hoje do Marvel Universe, tá aí, foi criação do John Byrne e foi publicada aqui, ó. O original foi criado pelo Jack Kirby e Stan Lee como Hank Pym, né? Lá nos anos 60, a reformulação Scott Lang tá aí. Foi publicado no Incrível Hulk número 18. Criação do John Byrne também, olha só. Eu acho que a primeira criação dele que a gente cita aqui, então. Eu acho que a primeira criação dele pra Marvel, né? Tirando os robôs, as outras coisinhas que ele fez e tal, pra Marvel aí criou um personagem. Ele também, em coparceria, ele foi criando coadjuvantes, né? Sim. Nas histórias do Punho de Ferro e tal, sei lá. Então, bacana. Mas um personagem que acabou ganhando uma baita de uma importância. Pô, vingou pra caramba, tá nos filmes aí, né, pô? E aí em dezembro de 77 ele chega ao título que vai mudar sua vida definitivamente. Nossa! John Byrne começa a fazer X-Men. Aí o bicho pega, hein, Ale? Novamente com o Chris Claremont. A gente sabe que o Claremont e o Byrne, ao longo da parceria deles, principalmente aí na fase final dos X-Men, vai desandar tudo. Sim. Né? Mas diz que nessa época eles eram muito amigos.
E eles conseguiram ser parceiro mesmo. Pô, fizeram lá junto o Punho de Ferro, fizeram junto o Homem-Aranha e tal. Aí o Claremont estava nos X-Men e falou, pô, tem que chamar o Barney pra fazer. Porque o que aconteceu com os X-Men, galera? X-Men originais, você sabe, parceria do Lee e do Kirby, né? Depois tiveram vários autores aí. Roy Thomas fez uma fase incrível com o Neil Adams e tudo. Que tudo foi cancelado depois de um período. Aí teve a nova Gênese, que foi quando o Len Wein trouxe de volta os personagens, né? Aqui a gente tem esse encadenado da Panini, trouxe de volta os personagens numa nova roupagem. Começa em 75, né? Cabeçada pelo Len Wein, que era roteirista, editor também, e desenhada pelo Cockrum, David Cockrum. Exatamente. Pouco na sequência entra o Claremont para dar o apoio nos roteiros aí, depois fica, né? Substitui definitivamente o Len Wein. O Len Wein, exato. Os X-Men nessa época, eles começaram bem, mas começou a cair as vendagens. Dizem as más línguas que quando o título chegava nos 70 mil de vendagem mensal, entrava no risco de cancelamento. E era a faixa mais ou menos do que o X-Men estava, né? A Marvel não queria cancelar, mas estava perigando. Fora isso, o Dave Cockrum também é um colosso, ele é muito bom. Eu adoro a arte dele. Ele é muito bom, mas ele tinha problema de prazo. Né? Ele não conseguia cumprir os prazos. E o Claremont estava ficando novamente desgostoso com isso. Junto à fome e com a vontade de comer. Né? Falei assim, porra, Cockrum, não está dando, vamos chamar o John Barney. Né? E o Barney assumiu esse primeiro volume aqui, a última história só é desenhada pelo Barney. Aqui você traz a fase Len Wein, a fase Claremont e Cockrum, e aí o Barney pega uma saga em andamento aí, uma saga no meio do caminho e continua. Num primeiro momento, os fãs que amavam o Cockrum, eles reclamaram, cara. Eles reclamaram, falaram assim, porra, vocês tiraram, colocaram esse cara, quem é John Barney perto de Dave Cockrum, não sei o que lá. E o Barney até ficou um pouco melindrado com isso, falou, caramba, meu, tô fazendo o meu melhor aqui, tudo tal. Mas estava realmente difícil para ele. Mas aí, na sequência, ele deu continuidade aqui e tem a saga do Magneto. E a saga do Magneto, Danielzinho, fecha... Que puta página. Esta página. Que página, aqui. Que página. E quando saiu isso daqui, a redação da Marvel foi inundada de cartas parabenizando John Barney. De repente, sensacional, da noite pro dia, ele virou o queridinho da galera. Ninguém nunca mais reclamou da arte do Barney. A Panini publicou essa fase aqui dos X-Men completa. Só um parênteses antes de continuar falando dessa fase. Tem uma pessoa importante pra caramba pra trajetória do Barney, que é o Terry Austin, que é o arte finalista dele. O arte finalista, às vezes ele é meio esquecidão, só que ele é importante pra caramba, né? Um arte finalista ruim pode estragar um ótimo desenhista. Com certeza. Né? Aconteceu isso muitas vezes com o Jack Kirby, né? O Terry Austin era o arte finalista já da casa e o John Barney não queria que fosse ele inicialmente. Aí foi por insistência do editor na época, o Art Goodwin. Visionário Art Goodwin, né? Isso, que insistiu, falou, não, vai ser o Terry Austin sim, ele também é bom de prazo, ele combina com o seu traço. O Barney falava assim, minha arte é muito orgânica e o Austin é muito mecânico, não vai casar. E o Goodwin teve essa visão aí, falou assim, não cara, vocês estão loucos, tem que ser ele. Insistiu, dito e feito. Dobradinha, perfeita, todos os fãs amaram e os resultados são absolutamente sensacionais, né? Sensacionais, cara. É uma das dobradinhas mais amadas pelos fãs aí. O John Barney, ele é torrão, até hoje ele fala, ficou bom, vai. Mas a gente ama, né? É fantástico. E aí vai lá, continua a saga. Que saga, meu Deus do céu, bicho. Isso aqui tem que estar na sua prateleira. A nata do que foi produzido de super-heróis aí na história dos quadrinhos, com certeza estaria no top 10, aí juntando tudo, né? Porque depois da fase da Terra Selvagem do Magneto, começa a entrar a saga da Fênix Negra. Puta que eu pariu. Cara, aí I rest my case. Definitivo, né, Lê? E aí, cara, você tem algumas coisas acontecendo. Por exemplo, quem começou a dar destaque pro Wolverine? O John Barney. John Barney. Reza a lenda que o Dave Cockrum não gostava do Wolverine, gostava do Noturno. Então sempre que podia, colocava o Noturno na frente dos quadros. Isso daí ia se refletindo, né, na história. E o Barney gostava do Wolverine. Falou, não, vocês não estão entendendo, esse é o cara. Aí tem aquela famosa invasão do Wolverine à mansão do Clube do Inferno. Sim. Que a edição anterior fecha com ele saindo dos esgotos, depois dos X-Men terem sido capturados
pé da vida, pistola, e aí você tem o Wolverine na edição seguinte, full power, picando. Sozinho, né? Tendo que resolver a parada sozinho. Algo que, de certo modo, o Bryan Singer tentou fazer no segundo filme dos X-Men, né? E os fãs amaram. Foi a primeira vez que realmente enxergaram o potencial desse personagem. E nessa época também, o Barney começou a contribuir para os roteiros, né? Algo que o Claremont não gostou muito. Aí começam os atritos. Tava bom demais pra ser verdade, aí começou a treta. Mas antes de falar dos problemas, dá pra explicar a predileção do John Byrne pelo Wolverine, né? É canadense também, né? O John Byrne, que sempre tomou o Canadá ali como sua pátria no final das contas, né? Se diz canadense, encontrou um personagem canadense também, acho que tem um pouco disso, né? O Wolverine foi criado pelo Len Wein numa história do Hulk, né, como coadjuvante de uma história do Hulk, que eles estão lutando lá no Canadá contra o Wendigo, e depois o Len Wein levou ele pra recriação dos X-Men. E é isso mesmo, né? O Barney falou assim, isso aqui é meu conterrâneo, pô. É meu parça. Muito legal. Aí é onde a história fica meio confusa, né? E ele produzindo X-Men, tem a versão dele, tem a versão do Claremont. O Barney começa a falar que tinha várias coisas despropositadas no roteiro do Claremont, que o Claremont não pensava direito em algumas propostas. O Claremont diz a mesma coisa a respeito do Barney. Vira disse e não me disse, eu não quero entrar nesses meandros, né? Isso aqui não é um vídeo de treta, é um vídeo de celebração para a arte do Barney. O que nós temos aqui é justamente o resultado final. Isso. Uma obra magnífica que, pasmem, mesmo quando estava no seu estágio terminal, que é onde os dois mal estavam se falando, eles conseguiram fazer Dias de um Futuro Esquecido. Outra obra-prima da equipe aí, né? Porra, cara. Sensacional, né, Lê? Porra, aqui remodelou o quadrinho de super-herói para uma nova geração, saca? Os conceitos que eles trouxeram, a parada que eles fizeram é de explodir a cabeça. Total. Porra, cara, é bom demais, é incrível sequência, demais. Hein? Puta que eu pariu. Só por essa sequência aí, o nome do Barney já tava na história dos melhores, né? Sim. Mas, não contente, continuou fazendo maravilhas, né? Sim. Nos Estados Unidos foi a Uncanny X-Men 141 e 142. Depois tem uma história ainda 143 com a Kitty Pryde, né? Que é o Canto do Cisne. E aí o Barney sai do título. É isso. Isso. Infelizmente. Mas sai dos X-Men e vai pro Capitão América, 1981, com roteiros do Roger Stern. Grande roteirista. E grande amigo do Barney. Grande amigo do Barney. E aí os dois começam também essa fase maravilhosa. Olha a coisa do Jack Kirby, né? Capitão América é a criação do Kirby. Qual que foi o próximo projeto de John Byrne? O Capitão América. Ele fez um trabalho lindíssimo, né, Lê? Lindíssimo. Algumas das páginas mais bonitas do Byrne tá no Capitão América. É incrível, esse trabalho é incrível. Eu trouxe algumas HQs que saíram aqui pela Abril. Eu gosto muito do Capitão lutando contra o vampiro, o Irmão Sangue. Tem a famosíssima história Capitão América para presidente. Sensacional. Isso aqui é demais. A última história, o Capitão América 255, eles recriam a origem do personagem. Eu já vou falar um pouquinho sobre essa edição que a Abril publicou, porque isso aqui é uma lambança da Abril. O Roger Stern e o John Byrne, eles tinham a ideia de fazer uma fase longeva do personagem. Né? Eles queriam fazer muita coisa, inclusive o Roger Stern já tinha preparado uma série em 3 partes do Capitão América e tal. Mas o editor na época era o Jim Shooter. E o Jim Shooter é um cara que muito se fala de que ele salvou a Marvel por conta da questão dos licenciamentos que ele fez e das políticas que ele implementou, mas ele era profundamente odiado por muita gente. Ninguém gostava do Jim Shooter. Ele era um casca dura pra caramba, assim, Casca né? grossa. Um cara chato, né? Ele tem muitos méritos. Mandão pra caramba. Ele tem muitos méritos, não dá pra tirar os méritos dele. E ele como roteirista, ele também era um bom roteirista, mas ele era complicado. Sim. Uma das imposições dele na época, Danielzinho, foi que ele não queria histórias continuadas. Ele acreditava que isso estava atrapalhando a venda. Né, que os leitores não estavam tendo aquela coisa de voltar no mês seguinte, como era antigamente e tal. Ele queria histórias fechadas. E o Roger Stern falou assim, porra, Jim, mas a minha próxima saga do Capitão é uma saga gigante, não sei o que lá, já está em andamento. E ele falou, não quero saber. E o Roger Stern se pegou e falou assim, então eu tô fora do título, sinto muito. Aí o Jim Sally Cooper, que era o editor da revista Capitão América na época, foi pego no fogo cruzado, falou, meu Deus do céu, lascou. Perdeu o roteirista, né? Virou pro John Byrne e falou assim, Byrne, vamos fazer o seguinte, você tinha um trampo de co-roteirista, praticamente co-roteirista lá nos X-Men e tal, é uma coisa que você sempre quer fazer, eu te dou o roteiro do Capitão, né?
Mas o John Byrne, olha a integridade dele. Ele falou assim, não, cara, meu amigo saiu do título, você quer que eu assuma a posição do meu amigo? Tava desenvolvendo com ele, a gente já conversou tudo isso, né? Pô? De jeito nenhum. Além do mais, eu sou canadense. Vocês querem que eu escreva Capitão América? Chama um americano pra fazer isso. E aí ele, em solidariedade ao Roger Stern, saiu do título também. Olha só. Então perdemos aí algo que só na biblioteca lá do Lucien no Sandman existe. Que deve existir. O que é uma pena, né? Porque essas páginas, Alexandre, é lindo cara, demais. Puta, que fase legal. Quando o Capitão América comemorou 40 anos, aqui só uma curiosidade, tá um parênteses no vídeo. Quando o Capitão América completou 40 anos, a Abril lançou esta edição comemorativa, que eles estavam se adiantando na fase em relação à cronologia da época, mas que publica justamente essa história, ó. A Lenda Viva, 40 anos de Capitão América. A primeira página é o John Byrne recriando a arte do Jack Kirby. Olha que coisa espetacular. Foi espetacular. Criado há 40 anos por George Simon e Jack Kirby. Legal demais, muito legal. Aí, anos depois, na edição 77, aqui eles publicaram na íntegra, tá, a história. Anos depois, na edição 77, a Abril resolveu contar a história de todos os Capitão América. Inclusive o Capitão dos anos 50, o Capitão que teria substituído o Steve Rogers. Aí eles fazem uma lambança aqui, inventam uma história. Danielzinho, daria só isso aqui, só por si só daria um papel jornal. Então vamos fazer um papel jornal. Olha aqui, ó, a história começa aqui. Tá. Só que eles criam uma página contada pelo Vigia. Vigia, olha só. Aí depois, segue a história normal. Né? Tá aqui, continua. Quando você chega na dupla maravilhosa que fecha a história aqui, ó, a dupla maravilhosa, eles metem um Vigia redesenhado, Vigia recriando tudo. E aqui, cara, eles começaram a utilizar, ó, aqui entra as histórias do Jack Kirby original, misturado com as histórias do John Romita, misturado com um monte de gente aqui. Puta lambança. E eles inventam uma história. Coisas que só Abril fazia por você. Caraca, que doideira, curiosidade boa. Puta doideira, não existe isso, né, cara? Que loucura. Bom, depois do Capitão América, Danielzinho, ele vai pra onde? Quarteto Fantástico. Ele tem a chance de fazer o Quarteto Fantástico. Que não disse, ele já tinha participado do run do Marv Wolfman. Esse aqui é a edição que eu mencionei, GHM 12, que tem a treta do Galactus e tal, não sei o que lá, mas aqui ele era só artista. Ele tem a chance de realmente assumir o título. A maior equipe da Marvel. A queridinha dos olhos do Lee e do Kirby. Que eles permaneceram por um período longevo produzindo. O que criou tudo, né? Começou tudo a Gênese. A Gênese do universo Marvel tá ali. E o John Byrne falou assim, não, eu vou pegar esse negócio e eu vou fazer, vocês não estão entendendo, eu vou fazer o run. Só que o mais curioso é que no início, quando ele recusou escrever os roteiros do Capitão América, ofereceram para ele os roteiros do quarteto. E aí ele falou assim, eu vou assumir e vou fazer uma coisa como ninguém nunca viu. Sabe quem era para ser o desenhista? Bill Sienkiewicz. Olha só, é o roteiro do Byrne e o desenho do Bill Sienkiewicz? Na última hora, Bill Sienkiewicz jogou a toalha e falou assim, não, vou fazer o Cavaleiro da Lua, quero fazer uma coisa mais modesta e tal. O Terry Austin era para ser o arte finalista. Então esse era para ser o trio de ouro. Puta vida, o Austin jogou a toalha também. E com os braços apertando, o John Byrne ficou sozinho na jogada. Aí ele falou, quer saber? Eu faço tudo. Essa vai ser a primeira John Byrne que vocês vão ver. Vou bater no peito essa parada. Primeira vez que ele assume tudo com uma ligeira autonomia. Né? Ele podia fazer, entre aspas, mais ou menos o que ele quisesse. Ainda lá sobre o cabeço do Jim Shooter, vivia brigando com o Shooter e tal, não sei o que lá. Mas beleza, vou tocar a parada. Sim. E aí, cara? Aí o bicho pega ela. Nossa senhora, cara. Aí já tem uma fase fantástica de X-Men, uma fase muito legal, mas que podia ter desenrolado mais no Capitão América. E aí ele chega com um Quarteto Fantástico. Olha o tamanho dos personagens que ele já tá lidando, né? Sim. Puta que o pariu. E aí, não tem pra ninguém. O Quarteto Fantástico dele, pra mim, só perde por conta da minha paixão pelo Kirby na fase áurea do quarteto do Lee do Kirby, assim, que eu acho absolutamente espetacular. Quando você para e pensa, na fase áurea, você tem toda aquela explosão de criatividade. Tipo, a vinda do Galactus, toda essa fase aí. Surfista prateado, assim, puta que pariu, né? Então, todas aquelas coisas acontecendo no quarteto, Pantera Negra aparecendo, era uma coisa muito bruta. Muito. O John Byrne, o que ele decide fazer é revitalizar esses personagens e dar um peso, não só pro Senhor Fantástico e pro Coisa, que era os grandes destaques, né? A Sue Storm, na época áurea, na fase clássica, ela só estava lá de vaso, de enfeite, e o Johnny Storm, ele era basicamente um alívio cômico. Né? Ele falou assim, não, essa aqui
essa equipe precisa ser desenvolvida como um todo. Então ele começa a pesar a mão, principalmente nesses dois personagens. Não, tem o fato de ele transformar a garota invisível para mulher invisível. Mais já do diz que, muito, porra, né? mais do que de direito, né? Sim. Tem cabimento de ficar chamando essa personagem de garota invisível? Ela não é mais garota, porra nenhuma, é uma mulher. Aí ele começa a dar destaque bem assim, dosado para os 4, né? Uhum, exatamente, começa a desenvolver. Começa não, né? Aí ele dá sequência no desenvolvimento da dinâmica entre eles. Pega o personagem, que era um personagem, entre aspas, até então subaproveitado, que era o Doutor Destino, e fala assim: não, esse é o verdadeiro inimigo do quarteto, e eu vou colocar ele como pivô das tramas. Traz Galactus de volta, traz um monte de coisa acontecendo, e o Quarteto Fantástico se transforma num mega, hiper, ultra sucesso da Marvel. Sucesso absoluto. Também cada puta página linda. E aí você vê a coisa que eu falei dele ser herdeiro do Jack Kirby, né? O Quarteto Fantástico, afinal de contas. E ele começa a trazer muitas referências à fase do Kirby. Trazer do Doutor Destino e o Galactus, né? Totalmente Kirby. Tem uma predileção dele pelas temáticas já abordadas pelo Kirby. Exato. Parece que ele quer desenvolver tudo isso mais, assim, sabe? Perfeito. Pô, isso é lindo, né? E aí, também na arte, na questão... o Bernie é um herdeiro do Kirby na arte também, não só nos temas e nos personagens. Pô, ele usa e abusa de maquinário, das energias que o Kirby fazia nos Kirby Crackle. O Bernie tem a versão dele dessas explosões energéticas também, a dinâmica. É um negócio realmente impressionante, né? Com certeza, Danielzinho. E aí o que rola? Tem um determinado momento no run do quarteto que, na fase pós-Secret Wars, que ele resolve deixar o Coisa no planeta lá do Beyonder e trazer a Mulher Hulk para o lugar. Então, isso aqui saiu em Grandes Heróis Marvel 25. E, de repente, eu sempre gostei muito da Mulher Hulk. Na mesma fase lá desenhada, que ela é a selvagem Mulher Hulk no início, né? Mas eu sempre gostei muito dela. De repente, ela se tornou o personagem favorito de todo mundo. Sim. Ele pegou um título que tá fazendo um sucesso tremendo e colocou ela ali como uma dos protagonistas, né? Fez uma jogada e tanto. Não só isso, ele fez a graphic novel dela. Isso. Aí eu acho que a Marvel deve ter olhado e falou: não, deu super certo a Mulher Hulk. Começa a dar mais destaque pra ela. Bernie, faz um título próprio, né? Exatamente. O título próprio vai ser um pouquinho mais pra frente, mas ele fez essa graphic novel aqui. Eu tenho uma história muito louca com essa edição aqui, o Danzinho. Conta. Quando a Abril lançou a coleção Graphic Marvel, já no número 1, eles anunciaram quais iam ser os próximos números, né? E eu sabia que a edição 4 ia ser a da Sensational She-Hulk pelo John Byrne. Eu tava só lá, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um belo dia chega na banca isso. Era uma sexta-feira, eu lembro disso porque tinha feira na porta de casa. Aí eu vou lá, compro a revista, né? Entrei em casa, minha avó tava na sala comendo um pastel. Aí eu falei assim: vó, olha só que saiu, finalmente saiu esse gibi. Aí minha avó falou assim: deixa eu ver, filho. Ai, Pegou. não, mão de pastel, ninguém merece. Dedos oleosos. Tudo marca de dedo nessa capa preta. Eu falei, É essa edição aí? não. Aí eu peguei de volta, olhando assim, devastado. Aí minha avó: ai, bonita, filhinho. Aí eu falei: meu Deus do céu. Foi a primeira vez que um diabinho sussurrou aqui pra mim, que eu me recordo, e falou assim: Alexandre, vai lá e assume o seu lado corrupto. eu corri na banca e falei assim: Ô, seu Alberto, eu comprei essa edição agora com você, mas ela tá tudo marcada, precisa trocar. Olha só. Não só o lado corrupto, mas o lado colecionador chato, né? aí ele olhou, bom, trocou pra mim e tal, deve ter devolvido Tipo. essa edição. Bom, você teve uma desculpa boa, porque tava tendo feira no dia, né? Provavelmente ele falou: alguém que veio comer pastel aqui, passou na frente Meteu e a pegou mão, a mão. sei lá. Mas enfim, todo esse run do quarteto, a Panini lançou em 2 ônibus que são lindos. Lindos, São espetaculares. lindos. Pega tudo que o Byrne fez com o quarteto, inclusive as edições do Aranha, do Marvel Team Up, pega a fase do Marvel Wolfman, pega toda a fase posterior depois, tem extras maravilhosos. Ó, filezão, viu? Vai na fé. Um dos melhores homens da Panini, tranquilamente. Se tiver que ter um, pega esse daí. Tranquilamente. No caso 2, né? Se tiver que ter 2. E aí o Byrne ficou por muito tempo no quarteto. Era uma revista mensal, demandava o trampo dele, mas ele sempre levava alguns projetos em paralelo com isso também. Aí, Danielzinho, enquanto ele estava fazendo isso, em 1982, ele lançou outra HQ muito importante, O Surfista Prateado. Por que isso aqui é tão importante? Porque o Surfista Prateado é uma criação do Kirby, né? Lá no título do Quarteto Fantástico. O Stan Lee se apaixonou pelo personagem, colocou os diálogos na edição. Posteriormente, durante anos,
ele escreveu a edição junto com o John Buscema. Isso. Todo o primeiro run era o personagem queridinho dele, tanto que quando ele teve que fazer o Parábola com Moebius, tal, é o personagem do coração dele mesmo, e ele nunca mais tinha deixado ninguém escrever. Né? Até que ele falou assim, o título do Surfista ia ser relançado, aí o Stan Lee falou assim, não, tá bom, eu vou fazer em parceria com o John Byrne aqui. Então, o crédito do roteiro e do diálogo vai entre os dois, e posteriormente o título segue com outros artistas. Mas você tem o take aqui do John Byrne podendo homenagear o Jack Kirby, e acima de tudo, a arte dele virou capa do disco do Joe Satriani. Sim, é verdade. Puta, que lembrança boa. Capa inusitada pra caramba, né? Surfing with the Alien. Preciso estudar mais pra tentar descobrir por que o Satriani escolheu essa música aí. Doideira, né? Essa capa, né? Essa arte. Muito louco, né? Muito louco. Vamos ir um pouquinho mais rápido agora? O Byrne também fez o Indiana Jones. Sim, uma curtíssima temporada, mas tem vídeo aqui no canal sobre isso. Tem vídeo aqui, ele fala que foi uma experiência difícil por causa da Lucas, né? Uhum. Que tinha que aprovar as coisas. Mas na fase dele nos X-Men, o Byrne criou a Tropa Alpha. Sim. A Tropa Alpha foi introduzida lá como personagens secundários em algumas histórias, né? São personagens canadenses. Canadense, de novo. Falei a importância do Canadá para o Exato. Né? Ele linka a Tropa Alpha à origem do Wolverine, né? Faz algumas pontuações lá. E aí, em agosto de 1983, a Tropa Alpha ganhou um título próprio. Eu acho a capa de estreia fantástica, muito né? bonita essa capa, eu adoro. Porque a também. Tropa Alpha botando a Marvel de lado, assim, pra trás, pessoal, finalmente chegou a nossa vez. Ah, muito legal, muito cativante, né? E ele conseguiu fazer da Tropa Alpha um sucesso por um tempo, né? Cara, a primeira edição vendeu mais de 500 mil exemplares. Tô falando de heróis desconhecidos, cara. Sim. Pô, apareceu pontualmente, né? Uma coisinha ou outra lá, de repente um título dele vender assim. Olha a força do nome dele. Quando eu tava lendo isso aqui, ó, Grandes Heróis Marvel 15, aqui você tem a morte do Guardião, a morte do Vindix. Isso é mas é tão impactante, porque a maneira como o John Byrne coloca a morte dele, ele acaba de sair de uma treta violentíssima, a armadura dele está inteira detonada, inteira destruída, e ele está tendo que resolver a armadura e desativar as coisas, senão a armadura vai explodir. Então é super tenso, o prazo dele está acabando, não sei o que lá. Quando ele está indo desativar o último componente, a esposa dele entra na sala e chama a atenção dele. Ah, ele fala, aí de repente, esse um segundo, ele explode na frente dela. Eu não acreditava que eu estava vendo aquilo. Caraca. Eu não acreditava. O John Byrne realmente picou. Só que tem uma contribuição aí que eu acho muito importante para o desenvolvimento dos quadrinhos, que é o personagem Estrela Polar, cara. Sim. O primeiro personagem abertamente gay da Marvel, né? Sim. Vamos ver o tempo. Vamos ver que a gente está em 1983. Conservadorismo picando forte nos Estados Unidos. Picando forte, né? Você não poderia ter um personagem homossexual da forma como nós vemos hoje, né? Com a liberdade de você ver um beijo homossexual, esse tipo de coisa. Mas se acontecesse isso, a revista ia ser banida na época, na lata, né? Nem ia pra gráfica. Mas o John Byrne, ele falou assim, olha, já passou do tempo que nós temos um personagem homossexual. Essas pessoas precisam ser representadas nos quadrinhos de alguma forma. Ele já tinha algumas minorias na Tropa Alpha. Por exemplo, o Pigmeu, ele é um personagem anão. Você tem o Xamã, que é um personagem indígena. Né? Ele já estava preocupado com essas questões. E ele falou assim, o Estrela Polar vai ser homossexual. E a maneira como ele desenvolveu isso foi brilhante. Foi com muita calma, né? Ele foi pondo pouquinho, assim, revelando tudo aos pouquinhos, mas todo mundo soube, né? Não escondeu de ninguém. Sim. Não era um negócio assim, talvez, né? Ele acabou falando assim, de uma maneira muito tranquila, revelando pra todo mundo que ele era gay. E foi tudo aceito, muito bem aceito, de uma maneira muito orgânica, sem nada forçado, e as pessoas compreenderam a mensagem dele. Foi uma coisa importantíssima para os quadrinhos na época, né? Um passo para chegar onde nós estamos hoje. Né? Pô, e ele que deu isso. E é mais interessante ainda, porque você vê, eu mencionei no começo do vídeo que ele era um cara extremamente conservador, né? E isso acabou vindo da mente de um conservador. Então ele falou assim, pô, a gente precisa ter essa representatividade, ponto. Sim. Né? Muito legal. Muito legal. Mas chegou um ponto em que ele cansou de escrever a Tropa Alpha, ele não tinha mais ideias novas, então ele telefonou para o Bill Mantlo, que era o roteirista de longa data do Hulk, e falou assim, cara, vamos fazer uma doideira, vamos trocar de título? E o Mantlo também falou assim, vamos. Aí eles simplesmente trocaram. Bill Mantlo foi para a Tropa Alpha e ele assumiu o run do Hulk.
começou a ser publicado aqui pela Abril, Incrível Hulk 67. Uma fase amada pelos fãs, simplesmente idolatrada pelos fãs. O Danielzinho, ele chegou com a proposta também de virar a vida do Hulk de cabeça para baixo. Né? Ele pega o Dr. Samson, um personagem subaproveitado, coloca o Dr. Samson como um personagem fundamental na trama. É a história de ser cinza também, que ele muda? Ele foi o cara que a Marvel até então ignorava a questão do cinza. Né? Cinza foi simplesmente um erro de gráfica que aconteceu na primeira edição. E o Barney falou assim, não, ele era cinza mesmo. Né? E ele abraçou essa coisa do cinza. Ele colocou o quase casamento entre o Bruce Banner e a Betty Ross, criou os Caça-Hulk, fez um monte de coisa, e o ponto fundamental foi a separação da personalidade do Hulk, fisicamente, do Bruce Banner. Né? E o Bruce Banner começou a caçar o Hulk a partir daí. Foi uma fase muito, muito, muito aclamada pelos fãs. Foi fase importante pra caramba, mas também uma das últimas grandes fases dele desse período, a última grande fase desse período dele, primeiro período Marvel. Porque depois disso ele foi pra distinta concorrência. Exato. DC Comics. Ele treta com o Jim Shooter, treta bonito com o Jim Shooter, não aguentava mais as proibições, e aí ele fala, quer saber? Não aguento mais essa parada. Toma. Tchau. Ninguém sabe como ele teria terminado o run dele no Hulk. Ele nunca deu declarações a respeito disso. Foi continuado de uma forma muito apressada e muito ruim a junção de volta do Banner com o Hulk. E o John Barney ficou a ver navios. O que aconteceu? Dick Giordano soube que ele estava desempregado, telefonou para ele e falou assim, Barney, você vai vir para cá de um jeito ou de outro. Diga-me seu preço. Mas isso... é história para um outro vídeo, galera. Aê, uau! Começamos muitíssimo bem essa saga de mestres da Nona Arte. Não dá para acabar por aqui. O Bernie tem uma carreira fantástica. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Só estamos no primeiro período Marvel dele ainda. Como eu disse lá no começo, tem DC, Marvel e DC de novo. Fora coisas que ele fez posteriormente. Sim. Né, para outras editoras aí. A gente quer abordar tudo aqui. Mas para isso, a gente conta com o seu joinha e os comentários. Não adianta nada a gente ter esse trabalheira toda aqui se vocês não estiverem curtindo, não é mesmo? Esse vídeo é válido? É válido? Vocês curtiram? Vocês curtem o trabalho do John Barney? Então, pra gente fazer uma continuação aqui, a gente tá ávido pra isso. Por favor, mete aí o pau no joinha e faça comentários nesse vídeo. Por favor, a gente conta com isso e se despede aqui. Aqui no Pipoca a gente tem vídeo toda quarta, sexta e domingo. E é isso aí, viva John Byrne! Tchau!